Então abre a sua Bíblia aí no Evangelho de Lucas, no capítulo 15, a partir do verso 11. Esse é um texto muito conhecido. Como eu sempre digo, quando o texto é conhecido assim, certamente você já ouviu diversas mensagens a respeito desse texto. Você já estudou esse texto. Aqui mesmo nós já ministramos mais de uma vez, mas hoje nós estamos voltando a esse texto, que é a parábola do filho pródigo, ou a parábola do filho perdido, como diz a minha versão aqui. O título é Os benefícios de estar na casa do Pai, vivendo com o Pai. Então, repetindo aí para você anotar ou fixar: os benefícios de estar na casa do Pai, vivendo com o Pai. Então, Lucas, capítulo 15, a partir do verso 11. Vamos orar antes de nós lermos o texto e começarmos a meditar nele. Pai, nós queremos te agradecer por mais essa oportunidade que temos de meditar na Tua Palavra. Fala conosco essa noite, Pai, de uma forma especial. Pai, fala conosco para além das minhas limitações. Que fale o Senhor e não eu essa noite. Espírito Santo de Deus, o Senhor tenha liberdade. Esse momento é totalmente dedicado e consagrado a Ti. Fala com Teu povo essa noite, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Vamos lá? Os benefícios, peguei ela, coitada. Os benefícios de estar na casa do Pai, vivendo com o Pai. Agora sim, Lucas 15, 11. Isso. Jesus continuou: um homem tinha 2 filhos. O mais novo disse a seu pai: Pai, quero a minha parte da herança. Assim ele repartiu sua propriedade entre eles. Não muito tempo depois, o filho mais novo reuniu tudo o que tinha e foi para uma região distante. Lá desperdiçou seus bens, vivendo irresponsavelmente. Depois de ter gasto tudo, houve uma grande fome em toda aquela região e ele começou a passar necessidade. Por isso foi empregar-se com um dos cidadãos daquela região, que o mandou para o seu campo a fim de cuidar de porcos. Ele desejava encher o estômago com as vagens da alfarroboreira que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada. Caindo em si, ele disse: quantos empregados meu pai tem comida de sobra, e eu aqui morrendo de fome? Eu me porei a caminho e voltarei para meu pai, e lhe direi: Pai, pequei contra o céu e contra ti. Não sou mais digno de ser chamado teu filho. Trata-me como um dos teus empregados. A seguir levantou-se e foi para seu pai. Estando ainda longe, seu pai ouviu e, cheio de compaixão, correu para seu filho, o abraçou e beijou. O filho lhe disse: Pai, pequei contra o céu e contra ti. Não sou mais digno de ser chamado teu filho. Mas o pai disse ao seu servo: depressa, tragam a melhor roupa e vistam nele. Coloque um anel em seu dedo e calçado em seus pés. Traga um novilho gordo e matem-no. E vamos fazer uma festa e alegrar-nos. Pois este meu filho estava morto e voltou à vida, estava perdido e foi achado. E começaram a festejar o seu regresso. Enquanto isso, o filho mais velho estava no campo. Quando se aproximou da casa, ouviu a música e a dança. Então chamou um dos servos e perguntou-lhe o que estava acontecendo. Ele lhe respondeu: seu irmão voltou e seu pai matou o novilho gordo, porque o recebeu de volta são e salvo. O filho mais velho encheu-se de ira e não quis entrar. Então seu pai saiu e insistiu com ele, mas ele respondeu ao seu pai: olha, todos esses anos tenho trabalhado como escravo ao teu serviço e nunca desobedeci às tuas ordens, mas tu nunca me deste nenhum cabrito para eu festejar com meus amigos. Mas quando volta para casa, esse teu filho, que esbanjou teus bens com as prostitutas, matas o novilho gordo para ele? Disse o pai: meu filho, você está sempre comigo e tudo que tenho é seu. Mas nós tínhamos que celebrar a volta deste seu irmão e alegrar-nos, porque ele estava morto e voltou à vida, estava perdido e foi achado. Então, como nós vemos aqui, nós conhecemos bem essa história.
uma parábola, não é uma história real, é uma parábola. E aí Jesus conta essa parábola aqui, que um homem tinha 2 filhos, e ele tinha bens, e a partir daí o filho mais novo, quebrando uma regra, que não era o habitual, pediu parte da herança. Ele deu, repartiu lá, e ele pegou a sua parte e saiu da casa do pai, da presença do pai. E como diz aqui, ele gastou tudo, e depois que acabou os recursos, ou acabaram os recursos, ele voltou para a casa do pai que o recebeu. Enquanto ele estava lá fora, gastando tudo, o outro, o mais velho, estava na casa junto com o pai, mas nós vemos a postura dele com relação depois, quando o irmão dele volta, a atitude dele. Então ambos estavam, primeiro onde? Na casa do pai, junto com o pai. E aí ele troca o estar com o pai para ir para outros lugares. Ele se separa do pai, ele abre mão da presença do pai, de estar com o pai. Ele estava em segurança, tinha o pai, tinha tudo, mas ele saiu da presença do pai, da casa do pai. E o que o motivou, pelo que ele fez com os recursos, eram os prazeres do mundo. Então a motivação dele sair era gastar tudo aquilo, se divertir, ter o prazer extremo, viver o que ele poderia viver. E aí me chama a atenção, em primeiro lugar, se ele sai da casa do pai nessas condições e vai buscar lá fora o prazer, isso significa que ele não tinha prazer onde estava, que ele não sentia prazer de estar na casa do pai. Porque se ele tivesse o prazer de estar na casa do pai, ele não precisava sair da casa do pai, ele ficava ali. Então muitas vezes as pessoas vêm para a igreja ou vêm para a casa do pai, mas não sentem o genuíno prazer de estar na casa do pai. E aí por esse motivo, sai da presença do pai. Então 2 coisas aqui. Ele saiu buscando um prazer lá fora. Ele não estava feliz ou satisfeito ali dentro. Se ele estivesse satisfeito, ele não sairia. E o outro que não saiu também não estava satisfeito. Não é porque quando o outro voltou, e aí ele manifesta a insatisfação dele, e a Bíblia diz que a boca fala o que está cheio, o coração. Aí ele botou para fora aquilo que ele estava guardando lá dentro. Só que ele se via apenas como servo, ele não se via como filho. Tenho te servido esse tempo todo, o Senhor nunca me deu nada. Também havia uma insatisfação nele, ambos insatisfeitos. E aí ele sai. Então, primeiro, eles estavam na casa do pai. E aí, ele não entendeu, ou ele não entendia o que era estar na casa do pai, o que é a profundidade de estar na casa do pai, o benefício que é estar na casa do pai. O salmo que nós vimos na abertura, Salmo 22, 122, põe aí de novo, a partir do verso 1, nós vamos ler 2 versículos. Nós vamos ver vamos ver de novo o que nós já vimos na abertura do nosso culto. Salmo 122, verso 1 e 2. Alegrei-me com os que me disseram, vamos à casa do Senhor. Só aí, só o verso 1. Não precisa botar o 2 não. Então, a alegria, o salmista declara que ele ficou alegre, alegrou com os que o disseram, vamos à casa, aqueles que o chamaram.
Então a casa do Senhor, estar na casa do Senhor, vir para a casa do Senhor é motivo de alegria, é motivo de festa, porque você está vindo para a casa do Pai. Então vir para a casa do Pai, independente das circunstâncias que eu estou vivendo, aqui me motiva vir com alegria. Se eu estou triste, é para aqui que eu tenho que vir, porque é aqui que a minha tristeza ela vai ser sanada. Se eu estou mal, como às vezes se diz popularmente, é aqui que eu vou ser tratado, é aqui que eu vou ser preenchido. É aqui, é esse lugar que é um lugar de contentamento, é um lugar de cura. No Salmo 84, a partir do verso 1, um salmo que eu gosto muito, nós vamos ler alguns versículos. Verso 1, Salmo 84, diz assim: como é agradável o lugar da tua habitação, Senhor dos exércitos, a minha alma nela e até desfalece pelos atos do Senhor. O meu coração e o meu corpo cantam de alegria ao Deus vivo. Até o pardal achou um lar e a andorinha um ninho para si, para abrigar os seus filhotes. Um lugar perto do teu altar, Senhor dos exércitos, meu Rei e meu Deus. Como são felizes que habitam em tua casa, louvam-te sem cessar. Que lugar é esse? A casa do Senhor. E para completar, o salmista no verso 10 diz assim: melhor um dia nos teus atos do que 1000 noutro lugar. Prefiro ficar à porta da casa do meu Deus a habitar nas tendas dos ímpios. Um dia em teus atos vale mais que 1000 em outro lugar. Então nenhum outro lugar deve dar para nós o sentido, o prazer, a profundidade que é esse lugar que nós estamos, que é a casa do Pai. Por melhor que seja a festa, por melhor que seja o lugar, você pode passar 1000 dias lá, um aqui compensa os 1000. E aí muitas vezes nós não nos damos conta disso. Nós somos privilegiados e não nos damos conta. Se nós entendêssemos isso na profundidade, e eu creio que nós vamos entender a partir de hoje, para nós chegarmos aqui e sabermos onde nós estamos. É aqui. E o que eu acho interessante, Gênesis, que ele diz: até o pardal encontrou casa e a andorinha ninho. Ele se refere à casa do Pai como ninho. O ninho remete a acolhimento, cuidado e proteção. Lembra aí, antes de você fazer parte da família de Deus, lembra quando você chegou, da maneira que você foi acolhido, da maneira que Ele cuidou de você, e a proteção que nós temos. Quando esse filho sai, ele abre mão de uma proteção que ele tem aqui, ele fica vulnerável lá. Eu gosto muito de uma ilustração que o nosso irmão Francisco, ele fala sempre, é aquele guarda-chuva de Deus, Ele fala: menina, você tem que estar debaixo do guarda-chuva de Yahvé. Se sair debaixo do guarda-chuva de Yahvé, você vai ter dificuldade. Então é lugar de proteção, é lugar de cuidado, de acolhimento. Essa é a casa, esse lugar onde esse filho estava, é esse lugar onde ele estava. E aí ele vai, se entrega aos prazeres, não diz quanto tempo ele ficou lá. Um tempo depois acabou o recurso, quer dizer, acabou o recurso, acabaram os prazeres, porque ele não poderia pagar lá, não tinha mais recurso. E aí ele volta, e aí ele anseia estar na casa do Pai. Agora imagina, depois de tudo que ele passou lá fora, a alegria daquela festa com que ele foi recebido, aquele anel sendo colocado no dedo, aquela roupa,
sandália nos pés, porque quem andava descalço eram os escravos naquela época, os filhos andavam calçados. E aí deve ter dado para ele aquela sensação: para que eu saí? Eu nunca deveria ter saído. Como diz aquela música popular, eu era feliz e não sabia. Eu era feliz e não sabia. Então, é esse lugar, é a casa do Pai. Esses são os benefícios, alguns dos benefícios que nós recebemos por estar na casa do Pai. Salmo 42, a partir do verso 1, como a corça anseia por águas correntes, a minha alma anseia por ti, ó Deus. A minha alma tem sede do Deus vivo. Quando poderei entrar para apresentar-me a Deus? Minhas lágrimas têm sido meu alimento de dia e de noite, pois me pergunto o tempo todo: onde está o seu Deus? Quando me lembro destas coisas, choro angustiado, pois eu costumava ir com a multidão, conduzindo a procissão à casa do meu Deus, a casa de Deus, com cantos de alegria e ações de graça. Pois eu costumava ir com a multidão, conduzindo a procissão à casa de Deus, com cantos de alegria e de ação de graças. Então aqui nós vemos alguém que tinha essa frequência na casa do Pai, esse alguém que ia, e aí ele chora amargamente da tristeza por não estar fazendo. E ele fala uma coisa linda: assim como as águas correntes, assim como a corça anseia por águas, né, o animal com sede, a minha alma anseia por ti, ó Deus. Então, essa é a casa do Pai. Esse é o lugar onde nós temos prazer de estar. Muitos não entendem, né? Por que só na igreja? Por que só na igreja? E é interessante, porque nós sempre já ouvimos isso diversas vezes de muitas pessoas, e tem uma pessoa especial nessa igreja que eu ouço muito isso dela, ouço com frequência. Quando eu não estou, por algum motivo eu não vou à igreja, né, eu não estou na igreja, fica faltando algo, parece que fica faltando algo, né? Está incompleto, fica faltando algo. Não é pelo costume, não é pelo hábito de estar, gente, mas é pela necessidade de estar na casa do Pai, aquilo que nós recebemos aqui. Então, primeiro, é estar na casa do Pai. Os benefícios de estar na casa do Pai: acolhimento, proteção, presença do Pai. E segundo, estar vivendo com o Pai. Voltando para o nosso texto base de Lucas, lá no capítulo 15, né? Vamos voltar aqui. No verso 17 ao 21, diz assim: Caindo em si, ele disse: quantos empregados meu pai tem comida de sobra e eu aqui morrendo de fome? Eu me porei a caminho e voltarei para o meu pai e lhe direi: Pai, pequei contra o céu e contra ti. Não sou mais digno de ser chamado teu filho. Trata-me como um dos teus empregados. A seguir, levantou-se e foi para seu pai. Estando ainda longe, seu pai o viu e, cheio de compaixão, correu para o seu filho, abraçou e o beijou. E é interessante, porque caindo em si, ele diz: quantos empregados meu pai tem comida de sobra, eu aqui morrendo de fome. E aí ele estava separado do Pai, longe da presença do Pai. E aí ele diz: quantos empregados lá comendo e eu aqui com fome. Mas eu entendo que a fome principal dele aqui não era do alimento perecível, era a fome do Pai. A principal fome do homem é a fome existencial. O homem pode ter tudo, gente, uma mesa farta,
mas ele pode ter fome existencial se ele não estiver com Deus. E aí, sem Deus, o homem não tem sentido da vida. O pão físico, ele traz o sustento, alimenta o corpo, mas ele não alimenta a alma. A alma parece que está vazia. Aí lá em João, no capítulo 6, João capítulo 6, a partir do verso 25, depois que Jesus multiplicou os pães e os peixes, alimentou mais de 5.000 pessoas, e aí a multidão o seguia, né, por causa dos milagres, mas nesse contexto aqui Jesus faz uma afirmação dura. Capítulo 6, verso 25 diz assim: quando o encontraram do outro lado do mar, perguntaram-lhe: mestre, quando chegaste aqui? Jesus respondeu: a verdade é que vocês estão me procurando, não porque viram os sinais milagrosos, mas porque comeram os pães e ficaram satisfeitos. Não trabalhe pela comida que se estraga, mas pela comida que permanece para a vida eterna, qual o Filho do Homem lhes dará, e o Pai nele colocou o seu selo de aprovação. Então lhe perguntaram: o que precisamos fazer para realizar obras que Deus requer? Jesus respondeu: a obra que Deus quer é crer naquele que ele enviou. Então lhe perguntaram: que sinal milagroso mostrarás para que vejamos e creamos em ti? Que farás? Os nossos antepassados comeram maná no deserto, como está escrito, ele lhes deu a comer pão dos céus. Declarou-lhe Jesus: digo-lhe a verdade, não foi Moisés quem lhes deu o pão do céu, mas é meu Pai quem lhes dá o verdadeiro pão do céu, pois o pão de Deus é aquele que desceu do céu e dá vida ao mundo. Disseram eles: Senhor, dá-nos sempre desse pão. Então Jesus declarou: eu sou o pão da vida, aquele que vem a mim nunca terá fome, aquele que crê em mim nunca terá sede. Então, a fome do homem é mais do que física, é existencial. E Jesus falou para ele: olha, vocês vieram porque tinha um pão doce, tinha um pãozinho bom, né? Tinha um pão aqui, uma broa de milho, tinha uns negócios bons aqui, e aí vocês vieram, tinha uns peixinhos, estava tudo bem. Mas olha só, a fome que precisa ser saciada em vocês, esse pão aí não sacia não. Essa fome que vocês têm, que é própria do homem, só existe um pão que pode saciar, e esse pão sou eu, o pão vivo que desceu do céu. Então, aquele filho que afastou, ele podia comer tudo lá, mas tinha uma fome que só ia ser saciada se ele voltasse para a casa do Pai, na presença do Pai. Só existe um lugar e uma pessoa que pode saciar essa fome, que é Jesus. Então, quantos lá fora, né, se afastaram, estão com uma vida próspera, mas existencialmente com fome, existencialmente vazio. Às vezes sentem até dores, né, desse vazio, essa fome, e essa fome existencial, a dor não é aqui. Aonde é a dor? No coração. E aí não se dá conta, né, de que vazio é esse, que dor é essa, se eu tenho tudo. Essa fome não passa, Sueli. E haja espinheira santa, essa fome não passa. Mas é aqui, queridos, é aqui. E aí é a presença dele, o pão vivo que desceu do céu. E é interessante que o filho mais velho estava na casa do pai, mas ele também tinha esse vazio. Então, estar na casa do pai, Bruno, não significa estar
com o Pai. Você pode estar na casa do Pai, mas não está vivendo com o Pai. Por isso que muitas vezes a gente vê as pessoas irem embora do nada, saírem do nada, sumirem do nada, porque na realidade elas não estavam no Pai. João, lá em 1 João, nós não vamos ver esse texto, ele fala do anticristo, e ele fala daqueles que saíram do nosso meio. Ele fala, olha, eles saíram do nosso meio, mas na realidade eles não eram dos nossos, porque eles nunca foram, eles nunca tiveram. Então estar na casa do Pai não basta, Sueli. Você tem que estar na casa do Pai, mas estar no Pai, estar vivendo com o Pai. E aí eu posso estar na casa do Pai, como o filho mais velho estava, gente, mas ele não tinha vida com o Pai. E aí muita gente, por não ter essa vida, se torna insatisfeita e depois sai reclamando que o Pai não me deu nada. Porque ele não consegue entender, ele não consegue perceber o maior benefício que é viver com o Pai. E o Pai ainda diz para ele: filho, você sempre está comigo, sempre esteve comigo, é tudo seu, é tudo nosso, tudo que é meu é seu. Aí eu posso viver, estar na casa do Pai e não viver com o Pai, não desenvolver essa intimidade. Aí não entender que a casa do Pai é esse lugar de solitude que nós falamos da vez passada. Eu estou na casa do Pai, mas estou em solidão. Não, na casa do Pai eu estou com o Pai, eu me relaciono com o Pai, aí eu entro em solitude. No verso 31, né, ele fala para ele lá em Lucas, nosso texto base: filho, tudo que é meu, o que ele diz aqui? Disse o pai: meu filho, você está sempre comigo e tudo que eu tenho é seu. Mas ele, no verso 28, ele diz assim: o filho mais velho encheu-se de ira e não quis entrar. Então seu pai saiu e insistiu com ele, mas ele respondeu ao seu pai: olha, todos esses anos tenho trabalhado como escravo ao teu serviço e nunca desobedeci às tuas ordens, mas tu nunca me deste nada, nem um cabrito para eu festejar com os meus amigos. Olha, todos esses anos tenho trabalhado como escravo a teu serviço, nunca desobedeci nenhuma das suas ordens. E aí, na realidade, ele cumpria obrigações, ele cumpria regras. E aí a gente vê muito legalismo que se cumpre regra, mas o mais importante que as regras são os relacionamentos, e é isso que ele não entendia. Então estar na casa do Pai, estar com o Pai, está para além, Valéria, de cumprir regras. Obedeci, né? Sou servo, fui um escravo, tem regras, eu obedeço. Não é isso, é relacionamento. Então, mais importante do que as regras são os relacionamentos. Era o relacionamento que ele tinha que ter com o pai e o relacionamento que ele tinha que ter com o irmão. É relacionamento. Amar a Deus e ao seu próximo. Relacionamento. Então aqui é lugar de relacionamento. E quanto melhor forem os meus relacionamentos, melhor será a minha qualidade de vida. Quanto melhor for o meu relacionamento com o Pai, melhor será a minha condição de vida espiritual. Como melhor for a minha relação aqui com vocês, melhor será a minha qualidade de vida aqui. Isso é igual a matemática, é ciência exata. Então ele não entendia isso, o filho mais velho não entendia isso. Ele não via assim. Ele não via como um lugar de relacionamento. Eu ouvi de uma pessoa certa vez
Ela entrava na igreja, Valéria, ela participava do culto, cultuava, depois ela saía, não falava com ninguém e ia embora. Falei, como assim? Não, eu ia lá, cultuava a Deus, o meu Deus, quer dizer que o Deus era só dele, não é? Era o Deus particular dele. Então é essa condição de relacionamento que nós temos que ter, nós precisamos ter. Então, não é legalismo, é relacionamento, não é obrigação, é relacionamento, é mais que isso. Ele é Senhor? Sim ou não? Mas Ele é Pai. Então eu não posso vê-lo, Gênesis, apenas como Senhor. Ele é Senhor, sim. Ele é Senhor, sim. Ele é dono da minha vida, Ele é Senhor. Mas Ele é Pai. E aí, às vezes eu tenho dificuldade de entender isso e ter essa relação de paternidade, de filiação. Ele é Pai. E ele não entendeu. E aí, tem gente que fica, muito tempo que eu não ouço isso, eu vou falar aqui, Valéria, isso é do tempo de Francisco, né? É o crente Raimundo, não é isso? Como é que é o crente Raimundo, Simone? Pé na igreja e um pé no morro, pezinho para frente, pezinho para trás, né? Lá e cá, né? E aí não é isso. Queridos, se nós não temos tido o prazer de estar na casa do Pai, nós temos que orar e buscar e pedir ao Senhor, Pai, né? Para que nós possamos ter prazer de estar na casa do Pai e prazer de estar com o Pai. E eles não entenderam isso. Eles eram privilegiados. Nós somos privilegiados, porque nós estamos na casa do Pai e nós vivemos no Pai, nós estamos no Pai. E é muito interessante isso, porque duas situações que me chamam a atenção, Valéria. Jesus falou que existiria no meio do trigo o joio. E nós não sabemos. Eles iriam crescer juntos. E naquele grande dia, né, ele dirá: aparta-se, porque eu nunca vos conheci. E aí, além disso, qual é a relação que eu tenho? Eu quero ter uma relação com o Pai ou com os bens do Pai? Eu estou na casa do Pai por causa do Pai ou por causa dos bens do Pai? Nós ouvimos aqui na nossa escola bíblica dominical. Não é pelo Pai, é pelo que o Pai pode dar. Então essa não é a relação correta. Terceira lição para nós quando o filho sai, ele abre mão de estar na casa do Pai e abre mão do convívio com o Pai. Ele perdeu. E acontece uma outra coisa: quando ele sai da presença do Pai, da casa do Pai, ele se torna vulnerável ao sofrimento lá fora, fora da casa do Pai e fora da proteção do Pai. No verso 13 e 14, diz assim: não muito tempo depois, o filho mais novo reuniu tudo que tinha e foi para uma região distante. Lá desperdiçou seus bens vivendo responsavelmente. Depois de ter gastado tudo, houve uma grande fome em toda aquela região. Ele começou a passar necessidade. No verso 30, mas quando volta para casa, esse teu filho que esbanjou os teus bens com as prostitutas, mata esse novilho gordo para ele. Mas quando volta para casa, esse teu filho que esbanjou os teus bens com a prostituta. E é interessante, porque a casa do Pai, estar com o Pai, gente, é um lugar de proteção, é um lugar de preservação. Então, quando ele sai, Sueli, ele só perde.
Ele perde estar na casa do Pai, perde essa comunhão com o Pai e fica à mercê, fora desse guarda-chuva que o nosso irmão gosta tanto de falar, e fica vulnerável lá para sofrer todas as intempéries que o mundo oferece lá, que o pecado leva a cometer. Agora, ele foi pelo pecado, o pecado o atraiu para fora. O outro não saiu, reclamou, mas ficou. Agora, tem coisas, queridos, que nós estamos firmados no Senhor, ou estamos na casa do Senhor, podemos estar sujeitos. Salmo 73. Salmo 73, a partir do verso 1. Isso é uma outra coisa que me chama a atenção. Salmo 73, a partir do verso 1, nós vamos ler até o 5, depois vamos ler o 12 e do 13 ao 27. Salmo de Asaf diz assim: certamente Deus é bom para Israel, para os puros de coração. Quanto a mim, os meus pés quase tropeçaram. Por pouco não escorreguei, pois tive inveja dos arrogantes. Quando vi a prosperidade desses ímpios, eles não passam por sofrimento e têm o corpo saudável e forte. Estão livres dos fardos de todos, não são atingidos por doença como os outros homens. Essa era a visão do salmista. No verso 12: assim são os ímpios, sempre despreocupados, aumentam suas riquezas. Verso 13: certamente foi-me inútil manter puro o coração e lavar as mãos na inocência, pois o dia inteiro sou afligido e todas as manhãs sou castigado. Se eu tivesse dito, falarei como eles, teria traído os teus filhos. Quando tentei entender tudo isso, achei muito difícil para mim, até que entrei no santuário de Deus. Então compreendi o destino dos ímpios. Certamente os pões em terreno escorregadio, os faz cair na ruína. Como são destruídos de repente, completamente todos tomados de pavor. São como um sonho que se vai quando acordamos. Quando te levantas, Senhor, tu o farás desaparecer. Quando meu coração estava amargurado e no íntimo eu senti inveja, agi como insensato e ignorante. Minha atitude para contigo era de um animal irracional. Contudo, sempre estou contigo. Tomas a minha mão direita e me sustém. Tu me diriges com teu conselho e depois me receberás com honra. A quem tenho nos céus, senão a ti, e na terra nada mais desejo além de estar junto a ti. O meu corpo e o meu coração poderão fraquejar, mas Deus é a força do meu coração e a minha herança para sempre. Os que te abandonam sem dúvida perecerão. Tu destrói todos os infiéis. Mas para mim, bom é estar perto de Deus. Fiz do soberano Senhor o meu refúgio. Proclamarei todos os seus feitos. E aí, uma coisa que nós poderemos, ou já até devemos ter experimentado, é você estar na casa do Pai e você olhar para o ímpio e ver a prosperidade do ímpio e você não entender. E você falar assim: por que ele prospera? E eu que estou aqui na casa do Senhor não prospero? Eu tenho uma versão que eu gosto mais que essa, que ele diz: quanto a mim, os meus pés vacilaram, quase escorregaram, quase me desviei. Então, se esse filho pródigo, ele foi atraído lá pelos prazeres, se o outro poderia até abandonar o pai por insatisfação, uma coisa que pode conduzir aqueles que têm o pai, que estão na casa do pai, a sair, é por olhar lá fora e ver as pessoas prosperando diante de nós e nós não prosperarmos. Essa é uma visão aumentada dele. Ele diz: olha, eles não ficam doentes, tudo para eles dá certo. É como se ele dissesse, gente:
tudo para eles dá certo e tudo para nós dá errado. Essa era a condição dele. Mas é interessante que para a gente entender isso, Francisco, existe uma coisa chamada graça. Bota Mateus 5:45. Existe uma coisa chamada graça, Sueli. E aí nós vamos entender aqui uma coisa. O que é graça? Graça é o que, Valéria? Favor não merecido. Favor não merecido. Você não merece, mas você recebe. Aquele filho merecia ser acolhido? Segundo a ótica humana? Não. O que aconteceu com ele foi graça. Então, existe a graça, vamos ler esse texto aqui, para que vocês venham a ser filhos de seu Pai que está nos céus, porque Ele faz raiar o seu sol sobre os maus e os bons e derrama chuva sobre o justo e sobre os injustos. Então lá fora, Francisco, a lavoura do justo, quando a chuva desce, rega, gente, a do justo e do injusto. Isso é graça. Isso é favor não merecido. Só que essa graça, Valéria, os teólogos definem como uma graça comum, Jô. O que é a graça comum? Ela alcança, Gênesis, de forma universal, todos os homens, tanto os crentes quanto os não crentes. E aí, nós vemos lá o ímpio, ele se qualifica, ele estuda, ele se dedica, ele trabalha 24 horas por dia, né, Sueli? Ele vai lá na lavoura e aí prospera, como fruto da graça comum, que a chuva não vem só para o justo lá fora, gente, ela alcança a todos. Isso é a graça comum. Mas tem uma outra graça, Francisco, que é a graça especial. E essa, Valéria, só alcança aqueles que reconheceram o Senhor como Salvador, aqueles que são filhos de Deus. Essa, gente, é a graça especial. Essa é a graça salvadora. Eles podem prosperar pela graça comum, pelo esforço deles, mas, como Asaf falou aqui, eu tive inveja deles, mas quando eu cheguei na casa do Pai, que eu entendi o destino deles e o meu, falei, aí é diferente, tem uma diferença. E aí vamos lá para Efésios, no capítulo 2, a partir do verso 1, que nós já estamos finalizando. E aí, Valéria, aqui não é a graça comum, aqui é a graça especial. Efésios, Gálatas, Efésios 2, a partir do verso 1. Nova vida em Cristo é o título aqui. Vocês estavam mortos em suas transgressões e pecados, nos quais costumavam viver quando seguiam a presente ordem deste mundo e o príncipe do poder do ar, o espírito que agora está atuando nos que vivem na desobediência. Anteriormente, todos nós também vivíamos entre eles, satisfazendo as vontades da nossa carne, seguindo os seus desejos e pensamentos. Como os outros, éramos por natureza merecedores da ira. Todavia, Deus, que é rico em misericórdia, pelo grande amor com que nos amou, deu-nos a vida com Cristo, quando ainda estavam mortos em transgressões. Pela graça vocês são salvos. Deus nos ressuscitou com Cristo e com Ele nos fez assentar nas regiões celestiais em Cristo Jesus, para mostrar nas eras que hão de vir a incomparável riqueza da sua graça, demonstrada em sua bondade para conosco em Cristo Jesus. Verso 8.
pois vocês são salvos pela graça, por meio da fé. Isto não vem de vocês, é dom de Deus. Graça especial. Antes vocês viviam separados, antes vocês tinham uma situação ruim, gente, mas hoje a nossa condição é outra. Nós estamos com Cristo nas regiões celestiais. E aí nós vamos entender isso, Sueli. Esse é o benefício. Esse é o benefício. Foi isso que nós recebemos. Então, nós não entendemos muitas vezes, né? O que acontece? Quem não passou? Quem nunca passou? Você já teve essa visão? Você já pensou assim? Já sentiu assim? Isso é próprio. Isso é próprio. Mas nós precisamos entender como o pai falou para o filho: filho, você sempre esteve comigo. Tudo que eu tenho é seu. É seu. É seu, 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 é seu. É meu, é nosso. Parafraseando aí, é tudo nosso. Agora, para a gente fechar, bota lá em Ruth. Ruth, capítulo 1, no verso 1. Essa é uma das histórias mais bonitas da Bíblia. Nós conhecemos a história de Ruth. Nós já meditamos. Ruth capítulo 1, verso 1 diz assim: naquela época dos juízes houve fome na terra. Um homem de Belém de Judá com a mulher e os 2 filhos foi viver por algum tempo nas terras de Moabe. O homem chamava-se Elimeleque, sua mulher Noemi, seus 2 filhos Malom e Quilion, eram efrateus de Belém de Judá. Chegaram a Moabe e lá ficaram. Morreu Elimeleque, marido de Noemi, e ela ficou sozinha com seus 2 filhos. Eles se casaram com mulheres moabitas, uma chamada Orfa e outra Ruth. Depois de terem morado lá por quase 10 anos, morreram também Malom e Quilion, e Noemi ficou sozinha sem os seus 2 filhos e sem o seu marido. Quando Noemi soube em Moabe que o Senhor viera em auxílio do seu povo, dando-lhe alimento, decidiu voltar com as suas 2 noras para a sua terra. Assim ela com as suas 2 noras partiu do lugar onde tinha morado. Enquanto voltava para a terra de Judá, disse-lhe Noemi: vão, retorne para a casa das suas mães, que o Senhor seja leal com vocês, como vocês foram leais com os falecidos e comigo. O Senhor conceda que cada uma de vocês encontre segurança no lar do outro marido. Então deu-lhes beijos de despedida, mas elas começaram a chorar alto. E lhe disseram: não, voltaremos com você para junto do seu povo. Disse, porém, Noemi: voltem, minhas filhas, porque viriam comigo. Poderia eu ainda ter filhos que viessem a ser seus maridos? Voltem, minhas filhas. Vão, estou velha demais para ter outro marido, e mesmo que eu pensasse que ainda há esperança para mim, ainda que eu me casasse esta noite, depois desse à luz filhos, iriam vocês esperar até que eles crescessem? Ficariam sem se casar à espera deles? De jeito nenhum. Minhas filhas, para mim é mais amargo do que para vocês, pois a mão do Senhor voltou-se contra mim. Elas então começaram a chorar alto de novo. Depois Orfa deu um beijo de despedida em sua sogra Ruth. Ficou com ela. Então Noemi aconselhou: veja, sua concunhada está voltando para o seu povo e para o seu Deus, volte com ela. Ruth, porém, respondeu: não insista comigo, que te deixe e que não mais acompanhe. Aonde fores eu irei, onde ficares ficarei.
o teu povo será o meu povo, o teu Deus será o meu Deus. O seu povo será o meu povo, o seu Deus será o meu Deus. E por que ela tomou essa atitude? Porque ela entendia que o lugar para onde Noemi estava voltando era o lugar de bênção, era estar com Deus. Noemi havia saído de Belém porque existia fome na terra, e ela estava voltando para Belém. Belém, Sueli, é casa do pão. Ela estava voltando para a casa do pão, ela estava voltando para a fartura. O meu Deus será, o teu Deus será o meu Deus, o teu povo será o meu povo. Sabe que povo é esse? Sabe que povo é esse? Que povo é esse? Que povo é esse? É o povo de Deus. Sabe quem nasceu em Belém? O pão vivo que desceu do céu. Se em Belém, Francisco, tem pão, de Belém vem o pão. Ela voltou. Ela voltou. E que muitas Noemis que saíram, gente, que volte. Que não volte só, Valéria, que volte trazendo muitas Ruths para estar com o Pai na casa do Pai, para estar com o Pai na casa do Pai. Você conhece alguma Noemi que se afastou? Você conhece? Então vai profetizando aí. Vai profetizando aí. Profetiza para as Noemis e que com elas venham as Ruths. Que venham muitas Ruths, querido, para esse lugar. Que muitas Noemis retornem para esse lugar. Porque não existe, gente, nenhum lugar melhor do que esse lugar, que é a casa do Pai. Não existe melhor lugar, Valéria, que é esse lugar, que é na presença do Pai. Lugar de acolhimento, lugar de cuidado, lugar de relacionamento. Acima de tudo, lugar de salvação. Vamos pôr de pé?